Diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar de Setúbal. Muito boa noite e obrigada por estar connosco. Os profissionais de saúde alemães já estão em Portugal, estão numa unidade privada. Como avalia esta ajuda? Para um país que está na situação em que o Portugal está em que os dirigentes máximos, o governo, solicitou ajuda, eu acho que toda a ajuda é bem-vinda, como é evidente, e sobretudo, como estive a ouvir agora na vossa peça, por parte de profissionais de um país que não está assim tão longe de Portugal e que, pelos vistos, tem experiência neste tipo de missões e, portanto, só poderão ser bem-vindos, toda a ajuda é bem-vinda, como é evidente. Qual tem sido a sua experiência? Nós temos assistido a uma descida do número de infectados, mas não nos internamentos. Qual o contexto com que se depara diariamente? Eu fiz nota na preparação desta entrevista e fiz chegar alguns elementos que permitem avaliar, de facto, do grande impacto que esta pandemia está a ter no hospital onde eu trabalho e, por meio de razão, no meu serviço. Aliás, o meu serviço já não existe praticamente, o meu serviço é o hospital e partilhamos com outros serviços e com outros colegas de outras especialidades. Nós estamos envolvidos numa resposta comum, porque isto é uma doença que, obviamente, extravasa a competência de qualquer médico, de qualquer serviço. Tem que ser o hospital, na sua globalidade, a responder. E é isso que temos procurado fazer nas condições, obviamente, muito difíceis, decorrentes não só das insuficiências das instalações e meios humanos, que o Ministério bem sabe, mas também do brutal aumento da procura, que nos fez, obviamente, todos os dias inventar novos planos, porque qualquer plano daqui por um pouco arrisca-se a estar ultrapassado. E temos feito coletivamente esse esforço. O doutor disse que o seu serviço praticamente já não existe, que tem que haver aqui uma resposta comum. Esta constante adaptação, criação de soluções, no fundo, de improviso, que também falou, obriga-vos a praticar que tipo de medicina neste momento? A medicina que é possível praticar num hospital que foi o único que teve a coragem, através de um grupo, de uma comissão que existe e que de facto tem por responsabilidade gerir a crise do hospital, onde tem assento os elementos do Conselho de Administração e onde foi decidido de facto apelidar a situação que vivemos, até para termos alguma margem de manobra para executar algumas medidas que de outra maneira seriam impossíveis de o fazer, e foi o único que de facto declarou o estado de catástrofe. E o que é que isso significa? Em que é que isso se traduz? Significa que um hospital que tem já deficiências de base, como eu já disse. Aliás, há um documento que eu vos fiz chegar que de facto foi remetido à Comissão Parlamentar de Saúde com um pedido de audiência em julho do ano transato e que ainda não foi possível essa comissão, no entender dela, agendar uma reunião connosco. E, portanto, nós, um grupo de diretores... Justificações para essa ausência de disponibilidade? Eu terá que perguntar, de facto, à Comissão. Eu sei que existem alguns constrangimentos decorrentes da atual pandemia, mas quando há vontade de o fazer, assim como eu, enfim, optei e vocês me facultaram a possibilidade de fazer esta entrevista por via remota, nós não excluímos, estou a dizer eu e os meus colegas, qualquer situação em que fôssemos ouvidos por esta via, não é? E, portanto, o hospital já teve há 5 anos inscrito o seu financiamento para uma obra que já devia estar concluída, uma obra que obviamente foi programada há muito tempo e obviamente que, sendo necessária, já não responde em todos os aspectos, até pela pandemia decorrente. É preciso que, no meu entender e no entender de muita gente que está no terreno,
qualquer obra hospitalar a partir deste momento tenha que ter em consideração esta nova realidade, porque seguramente nós não sabemos que tipo de micro-organismo nem quando, mas seguramente haverão outras pandemias e o espaço entre as pandemias, se calhar, diria eu, vai se encurtar bastante e eu espero não viver mais nenhuma e também não espero morrer cedo, espero realmente que isso fique para outros, porque isto pesa muito e se pesa muito sobre os profissionais, temos que reconhecer que a parte mais fraca, a parte mais vulnerável, a parte que nos preocupa são os imensíssimos doentes que estão a padecer desta infecção. Tendo em conta esse contexto e esse peso também, o Centro Hospitalar de Setúbal está neste momento no nível 3 de contingência. Quais as dificuldades de logística e de resposta e o que é que mais teme para este mês de fevereiro? Olha, eu espero que efetivamente aquilo que o Governo, a meu ver e na opinião de muita gente que já se tinha pronunciado e com muito mais capacidade de fazer previsões do que amadoristicamente qualquer um de nós que não domina a matemática nos modelos matemáticos o poderia fazer, efetivamente já havia previsões que eram credíveis, eram todas concordantes de que iria haver um tal aumento, uma segunda vaga, enfim, acentuada ou mesmo uma terceira vaga com um espaço muito curto entre a segunda e esta que estamos a viver. E, portanto, nós estamos muito preocupados com duas vertentes. Com a vertente dos doentes que têm esta infecção e que muitas vezes vêm ao hospital por outra razão, por outra patologia, são algumas, e não raramente, são portadores assintomáticos e que acabam por vir parar aos cuidados da equipa Covid, entre aspas, que é composta por uma infinidade muito grande de especialistas com diferente formação, mas também estamos muito preocupados com os outros doentes que não deixaram de existir, mas que deixaram de alguma forma de procurar o hospital, mas que também estão com patologias que exigem resposta rápida. Eu tenho feito eco de muitas reflexões que tenho publicado, algumas delas, aliás uma muito recente, precisamente ontem, e um documento que foi enviado à Sra. Ministra e aquilo que eu pedia, porque não é a altura de nós andarmos à procura de botes expiatórios, neste momento eu penso, como digo no artigo que publiquei no Observador, este momento é muito mais do que andar à procura das responsabilidades, seguramente as haverá, e haverá uma altura própria para as assacar, mas não é em cima de uma catástrofe que o devemos fazer. O que devemos fazer é dar contributos, como o documento que efetivamente nós mandamos, e devo dizer com a assinatura da maioria dos elementos da Comissão de Crise, onde está representado o Conselho de Administração do meu hospital, e quero aqui cumprimentar a coragem de elementos do Conselho de Administração. Habitualmente eu, enfim, não tenho conhecimento que alguma vez isto tenha acontecido. Portanto, o que nós apresentamos foi um retrato de uma situação, de uma realidade que pesa muito e muitíssimo sobre um hospital já de si carenciado, mas que nós... Nesta carta enviada à Ministra da Saúde, além de traçar a realidade, que medidas é que sugere que podem de alguma forma apaziguar os efeitos nefastos desta pandemia? Olha, desde logo, se nós somos um país e se tanta gente fala de solidariedade, a primeira coisa que temos que fazer, e o Governo fez muito tardiamente, mas apenas para os cuidados intensivos, é estender a grande maioria dos doentes que recorrem aos serviços de saúde e que precisam de ficar internados, porque há muita gente que de facto não precisa sequer de vir para saber se precisa de ser internado, basta uma vigilância ambulatória feita pelos cuidados primários, mas daqueles que precisam de vir ao hospital para saber se precisam de ficar internados, que têm uma doença moderada a grave, a grande maioria não vai precisar de cuidados intensivos. E, portanto, o que nós precisamos é ter capacidade de fazer uma triagem rápida, assertiva e depois de propiciar aquilo que os doentes têm direito, que é uma cama no hospital para serem tratados com toda a humanidade e com toda a eficiência por uma equipa, obviamente liderada por médicos, de preferência médicos especialistas, porque temos que abarcar uma área muito grande
dentro do hospital, são 2/3 das camas para tratar estes doentes e, obviamente, as equipas já são compostas por pessoas com menos experiência, com menos saber desta patologia e das patologias afins, mas que integrados por pessoas que os coordenam são absolutamente indispensáveis. Aliás, tem havido um grande movimento de solidariedade dentro do hospital, em que muitas dezenas de pessoas com muita diferente especialidade, inclusivamente no sábado, eu devo referir isto, eu sou diretor de serviço e já estava dispensado, obviamente senti uma compulsão de ir ajudar. Portanto, voltei a fazer urgência no pior cenário. E o meu braço direito nesse dia foi um colega que é diretor do Serviço de Neurologia, bem mais novo do que eu, mas que, ponto, as pessoas podem compreender, terá uma apetência para este tipo de patologias que é muito mais distante do seu saber e da sua experiência. Pois ele estava ao meu lado. De facto é louvável essa união. Quando eu ainda estive até à meia-noite, ainda estive a partilhar com uma colega que é cirurgiã geral e que esteve ali de lado a lado comigo a discutir os doentes, enquadrada com alguns internos mais graduados e outras pessoas. E isto, obviamente, é não só de louvar, mas também eu costumo dizer, não é para agradecer, é da nossa obrigação fazê-lo, mas temos que ser ajudados. Aliás, a visita do Sr. Bastonário ontem, que foi realmente planificada neste sentido e que foi um grito de alerta, este hospital precisa de ser olhado, a cidade precisa de ser olhada, a região precisa de ser olhada. Aliás, os documentos que eu lhe enviei da conferência que fiz ontem, numa organização que, coincidentemente, até era para ter sido na semana passada, mas foi ontem, em que eu apresentei os dados do mês, de toda a nossa experiência e, em particular, do mês de janeiro. Nós tratamos em janeiro, só para as pessoas perceberem, muito mais doentes do que tínhamos tratado até aqui. E se já as coisas não tinham sido fáceis, até porque numa primeira fase... É um retrato muito preocupante. Fica esse Dr. José Poças. Infelizmente o nosso tempo já foi ultrapassado. Tinha aqui ainda muitos tópicos para falar consigo, mas fica esse grito de alerta e ainda que diga que não é necessário, eu faço questão de lhe agradecer pelo seu trabalho, o seu e o dos seus colegas do hospital. Boa noite e obrigada. Muito boa noite. Continuo a dizer, pessoas que escolheram esta profissão têm que o fazer sem que seja necessário agradecer, mas nós agradecemos que nos agradeçam, mas fazemos isto porque é a nossa obrigação e isto é um imperativo ético desde sempre. Obrigada, faço questão de sublinhar. Obrigada por isso. Fazemos agora um intervalo nesta edição da noite. Depois desta pausa vamos continuar a olhar para o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. Fique desse lado, até já.